Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muito carinho, com muita alegria, que aqui comparecemos para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus. Momento de levarmos harmonia aos nossos lares, aos nossos corações. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante os nossos estudos pelos guias espirituais. Lembramos que aquelas pessoas que desejam implantar o Evangelho no lar, é só seguir aqui o nosso roteiro. É tudo muito simples, não precisa ser um Evangelho extenso. 30 minutos é o suficiente para não gerar muita discussão, evitar as polêmicas, evitar as manifestações mediúnicas, porque é um momento de reflexão dos ensinamentos de Jesus. Esse é o grande objetivo. Mas há pessoas que preferem acompanhar conosco, fazer conosco o seu Evangelho. Se não consegue no domingo, é só acertar um dia da semana, aquele mesmo horário, porque o Evangelho ele fica gravado, né, no canal YouTube. Importante é esse momento com Jesus, esse momento de reflexões que ilumina a nossa família. Os Espíritos dizem ilumina a rua toda, uma casa que faz o Evangelho no lar. Se é num prédio, num apartamento, todo o edifício se ilumina, se beneficia. Então, é uma oportunidade ímpar em nossa vida. Então, vamos dar início, vamos fazer a nossa leitura preparatória, o livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, leitura 144. Em meio de lobos, ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Jesus. O registro é de Lucas, capítulo 10, versículo 3. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro do conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim a gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação do bem incessante. Entretanto, não há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levanta aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquece-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores
Neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Essa análise de Emmanuel, que é muito clara, cabe a todos nós. Para servir a Jesus, não basta acreditar, não basta orar, clamar. É necessário exemplificar. E exemplificar não dentro dos templos apenas, mas por toda parte. Exemplificar junto aos que estão mergulhados no mal. Os lobos que por aí estão. Levar a mensagem do Cristo esclarecedora a todas essas criaturas, para que a luz do alto chegue aos nossos irmãos. Se não conseguir sensibilizá-los agora, desta vez, com certeza a semente ficará e um dia irá frutificar. Bem, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, elevar nossos corações ao Altíssimo. Jesus, mestre incondicional de nossas vidas, dá-nos a vossa inspiração no estudo de hoje e ajuda-nos no seu entendimento, no entendimento dos vossos ensinamentos, sustentando-nos através da reunião, através dos vossos mensageiros durante a reunião, e que as nossas forças se renovem, e para que também possamos não só assimilar, mas colocá-los em prática. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, estamos fazendo o nosso estudo, é o estudo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é Sede Perfeitos. E hoje, Kardec vai nos trazer o homem de bem. O homem de bem, que é logo reconhecido na sociedade por suas obras, né? As suas obras falam por si, independentemente dele ser dessa crença ou daquela, ter esta ou aquela posição social. Suas obras falam por elas mesmas e dizem, refletem a condição moral e espiritual daquele que está à frente das obras. A prática do bem encontra, vamos assim dizer, enorme desafio no mundo em que nós vivemos, né? É um mundo de conflitos, é um mundo de interesses, de perturbações presentes na nossa vida, na sociedade. Nem sempre é fácil discernir se aquela ação realmente é verdadeira, é do bem, é a caridade pura e simples, ou se por trás existem interesses pessoais, é algum tipo de vantagem a ser adquirida por aquela ação, por aquelas atividades que são oferecidas. E isso é, sem dúvida nenhuma, um grande desafio para o homem de bem. E precisa ter perseverança, precisa ter bom ânimo e precisa estar submetido às ações da caridade, do controle da caridade e o controle da sua consciência, que vai lhe orientar, que vai exatamente responder às suas indagações.
e evitando que a sua prática seja uma prática do mal, levando assim a prática do bem. Então, é um desafio. As pessoas sempre desconfiam, sempre questionam, está querendo alguma coisa, e lamentavelmente a gente vê que pessoas que se empenham muito, saem na mídia, fazendo grandes projetos e tudo, e depois vão se candidatar ao cargo político. Nada contra, mas depois fica muito evidente que foi algo planejado para adquirir adeptos, simpatizantes e conseguir atingir esse interesse terreno, esse interesse material. Lembro de uma amiga que ela trabalhava no órgão público, era muito dedicada, muito empenhada, e atendeu um casal que estava com muitas dificuldades de conseguir um benefício ao qual, quer dizer, o senhor tinha direito. Havia, assim, algumas coisas que na documentação dele que precisava ser elucidada, que precisava ser esclarecida. E ela fez tudo que estava ao alcance dela, tomou foi por todos os procedimentos da legislação e ele consegue o benefício que realmente era impossível, porque havia no meio do percurso essas dificuldades documentais e que precisavam ser resolvidas. E eles voltaram para agradecer, era o tempo de política. E eles disseram: a senhora é candidata a vereadora? Ela disse: não, por quê? A senhora se empenhou tanto, se dedicou tanto, que a gente ia colocar os nossos votos, a gente tem muitos familiares. A senhora quer que a gente vote em quem? Quer dizer, olha a mentalidade, olha a consciência já formada, já cristalizada, de que ninguém faz nada pelo bem do outro. Há um interesse por trás. E ela foi explicar com toda a calma que ela tinha que não, que ali era um órgão público, que era um direito dele e que ela estava ali para servir, para cumprir com as suas atribuições. Fez toda uma preleção para ver se ficava alguma coisa, alguma semente no coração, na mente daquele casal. Parece que eles pudessem entender que há um outro lado, da situação. Então a gente vê que realmente as pessoas de bem, as pessoas que estão empenhadas em fazer o bem ao seu próximo, encontram, muitas vezes esse tipo de indagação, esse tipo de empecilho. Mas Kardec enumera algumas características do homem de bem, mas ressalta que são apenas algumas. São pinceladas. Mas diz que aquele que se esforça em possuí-las, com certeza está no caminho para adquirir e desenvolver as outras. Então ele começa dizendo que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele está atento para essa lei e se interroga sempre se está cumprindo a lei, se não desrespeitou a lei. Será que fiz o mal? Será que fiz todo o bem que está ao meu alcance? São indagações que esse homem consciencioso, esse homem de uma mente cristã, mesmo que não seja adepto do cristianismo, essa mente com a qual ele dirige a sua vida. Esse homem de bem é exatamente esse que tem essa responsabilidade, esse empenho, essa dedicação por acreditar na ética e por acreditar na moral. Kardec prossegue e diz que o homem de bem ele é portador de uma fé verdadeira, porque ele acredita que nada vai lhe acontecer se não for pela permissão de Deus, e se submete à vontade do Pai.
acredita no futuro. Ele acredita no futuro e por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. É caridoso. E o amor ao próximo leva a fazer o bem sem esperar recompensa. O bem pelo bem. Não espera que com essa sua ação haja uma retribuição. E sente satisfação em ajudar, em levar um benefício ao seu irmão aflito. E ele diz também, Kardec, o homem de bem é humanitário, porque ele é bom, é humano, é benevolente para com todos, independentemente, ele não faz distinção no momento da sua ação. Ele é humanitário, ele não é só humanitário em um momento, em uma situação, ele é humanitário. Então ele não está preocupado se a pessoa é de uma raça, se a pessoa tem uma orientação sexual, um partido político, tem uma crença diferente da sua, para ser bom, para ser benevolente. É o seu irmão, é o seu semelhante, isso é o que importa. Em todas as situações, a caridade é o seu guia. Zela para não levar prejuízo a ninguém. Com uma palavra grosseira, com uma palavra malévola, com nenhum tipo de ação, com nenhum tipo de atitude. Ele se preocupa em não ferir o outro. E é virtuoso, porque ele não guarda ódio, rancor, ele não tem desejo de vingança, perdoa e esquece a ofensa, é indulgente para com as faltas alheias, não se compraz em falar mal do outro, em divulgar, em espalhar o mal que o outro fez, a falha, a incorreção. Não, ele não fará jamais isso, esse tipo de atitude o deixa muito constrangido, porque ele analisa suas próprias imperfeições e procura combatê-las. Isso sim. Hoje nós estamos num mundo virtual de muitos boatos, fake news, em que as pessoas não só divulgam os erros do outro, como criam com o único intuito de prejudicar a vida do outro, denegrindo a sua vida, a sua moral. Vejamos o quanto isso é perigoso, quanto isso é lamentável. E esse homem de bem, ele conhece a transitoriedade dos bens materiais e assim utiliza esses bens materiais para ter qualidade de vida, para ajudar o seu próximo, mas não se apega, porque sabe que são concessões de Deus. Deus concedeu a ele a oportunidade de estudar, a oportunidade de investir, a oportunidade de trabalhar, mas esses bens não pertencem a ele. Ele utiliza provisoriamente, e um dia, quando partir, tudo aqui vai ficar. E o pior poderia lhe acontecer era aplicar esses bens materiais para a satisfação de suas paixões. Ninguém condena a propriedade e os bens materiais, Deus concede, fazem parte da lei do progresso, mas o apego em detrimento do nosso irmão, de tantos que sofrem, que estão a resgatar, apesar dos tributos de outras vidas, é muito perigoso. Você usufrui e não pensa no outro. Não pensa em ajudar o seu próximo, que está numa situação de penúria, numa situação de tanta dificuldade, e vai se apegando, vai acumulando, quando poderia sanar o sofrimento, ou pelo menos amenizar o sofrimento de inúmeras pessoas. Então, o homem de bem tem essas características.
Características essas que Kardec diz são apenas algumas. Existem outras. Imagine se a gente ainda tem dificuldade de cumprir com essas características, imagine as outras que devem ser muito mais abrangentes, muito mais profundas, e que nós vamos certamente vamos descobrir à medida que formos evoluindo. Aí a gente vai despertando cada vez mais para outros valores, para outras virtudes. E o Evangelho do Cristo nos traz essas orientações, para que a gente possa esclarecer a nossa própria consciência, a nós mesmos, com relação às nossas ações. A gente tem no Evangelho exatamente esse guia para sabermos o que Jesus nos orienta, o que Jesus nos adverte, que atitudes devemos tomar, identificar as nossas imperfeições. Se a gente começa a estudar o Evangelho, a gente começa a se identificar com os seus ensinamentos, os ensinamentos ali contínuos. Por isso que ele diz, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E quando nós colocarmos esses ensinamentos na nossa vivência, em nossos corações, é quando ele estará voltando. Quando ele diz que voltará, um dia voltará, é quando colocarmos os seus ensinamentos em prática, em nossos corações, porque ele estará voltando dessa maneira, não mais fisicamente, mas voltando em nossas vidas, porque iremos ter uma vida que vamos exemplificar, vamos vivenciar, vamos ter a essência da lei do amor. A lei do amor, que é a lei que rege as nossas vidas, que resume todas as outras leis da vida, todas as outras leis divinas. Então, meus amigos, essa é a nossa reflexão do dia de hoje, do Evangelho de hoje, para que nós pensemos durante a semana, fazendo uma autoanálise e se esforçando para compreender cada vez mais e se fortalecendo para colocar em prática os ensinamentos. Passamos agora as nossas vibrações, como a gente já disse anteriormente. Vibração é doar um pensamento, um sentimento, no desejo de ajudar alguém, no desejo sincero de ajudar alguém. E nesse momento a gente desprende ondas de paz, de saúde, de esperança. Então vamos elevar nossos corações e pensamentos a Deus. Pedimos pela fraternidade e paz entre as nações, pelos governantes, para que busquem governar com justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, pelo perdão e concórdia os que não sintonizam conosco, pela cura e sustentação de amigos e familiares que se encontram doentes, por nossas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue a todos os lares, iluminando os passos, os caminhos de cada um. Agora, meus irmãos, façamos vibrações específicas por alguém que desejamos ajudar, que esteja em situação aflita, em enfermidade. Cada um silencia e faz o seu pedido. Nosso Pai que estás em toda parte,
Glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz do entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece encerramos o Evangelho do Lar de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, de paz, de muita harmonia. E que possamos aqui estar no próximo domingo. Até breve.